até quem não está aqui consegue. Então, vamos lá. Então, a dúvida é, esse exercício aqui, 22.1b. A velocidade da reação, esta é a reação A mais 3B, dando C mais 2D. Foi relatada como tendo esse valor. Escreva as dependências da velocidade de reação com as inclinações das curvas de concentração versus tempo de cada espécie presente e determine as velocidades de consumo de reagentes e produtos. Então, o que nós temos? Veja, nessa daqui, qual é a diferença? Aqui a gente não recebeu no enunciado a lei de velocidades, né? Como foi nesse que eu comentei anteriormente, aqui, ó, 22.3b, a partir do 22.3, os exercícios, eles trazem a lei de velocidade. E aí eles chamam, né, eles recorrem reações que foram mostradas nos exercícios anteriores, e aí sim eles fornecem a lei de velocidade. Então, nesse primeiro aí não tem. Então, a gente vai escrever as expressões. V, só levando em conta as estequiometrias. Então, V é igual a menos dA dt. Eita. Não trava aí, amiguinho. Esse é um problema dessa mesa digitalizadora. Muitas vezes acontece isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer para um slide novo, para tirar esse risco. É uma coisa do computador, ó. Eu não consigo selecionar esse rabisco aqui para tirar. Então, vamos fugir dele. V igual a menos dA dt. Por quê? A estequiometria de A é 1, igual a menos 1 sobre 3 dB dt, que é igual a dC dt, e que é igual a 1 sobre 2 dd dt. Então, o que a gente faz com esse valor aqui? Então, esse valor aqui, ele é igual a V. Então, V é igual a 1 mol dm a menos 3, segundo a menos 1. Então, eu posso colocar esse valor aqui, ó. E aí, sim, eu posso calcular qualquer um deles, né? É só igual, ó. É só a igualdade já está pronta, ó. Então, se o exercício pedir, me dê o valor de dA dt. Então, se eu tenho que menos dA dt é igual a 1, dm a menos 3, segundo a menos 1, dA dt é só trocar o sinal, ó. Colocar o sinal aqui no 1. Então, qual é o significado, certo, desse DADT ser negativo? É que A é um reagente, então, realmente, a concentração dele em um gráfico. Se eu fizer um gráfico aqui, ignorem o rabisco, de concentração, não vou nem preencher aqui, porque vai servir para todas as substâncias. Em função do tempo, A é consumido. Né? Então, ó, a inclinação dele. Então, isso é uma inclinação. B também, ó, B é um reagente. Então, é só igual a menos 1 sobre 3
dB dt é igual a 1 mol dm a menos 3 segundo a menos 1. Portanto, dB dt é igual a menos 3 segundo a menos 1. Qual é o significado disso? Que a inclinação, né, ó, de B também é negativa e ela é mais pronunciada, ó. Por quê? Porque quando consome 1A, consome 3B. Então, a concentração dele, né, cai muito mais abruptamente do que a de A. E C e D vão ter inclinações positivas. Então, é só a gente igualar. Ó. Se eu igualar DC, DT, é o próprio 1. E DD, DT, você tem que passar o 2 multiplicando. E aí é 2 mol, né? Decímetro é menos 3, segundo a menos 1. Então, se eu colocar aqui, C aumenta assim, né? E D aumenta uma inclinação maior. Opa! E. A sua pergunta foi se você colocou 3 aqui, foi isso? Você passou multiplicando? Não, é porque eu tinha confundido com a outra reação. Se no DBDT, se seria 1/3 ou 1/2, mas foi porque eu confundi com a outra reação. Eu coloquei menos 1/3, só que eu confundi, né? Porque eu vi o 2, aí eu fiquei, oxente, coloquei o 3, mas foi uma confusão só minha, professora. Entendi. Beleza. Mas agora ficou mais claro para mim, porque ele pede para determinados reagentes e dos produtos. Eu não tinha feito aquela parte de baixo. Eu coloquei só o geral mesmo. No caso, tem que colocar todos, né? De A, de B, de C e de D. Eu acho que fica mais fácil de vocês não errarem. Escreve todos, né? Entendi. Tá certo. Certo? Talvez é um hábito meu. Quando eu mesma vou resolver esses exercícios, eu olho aqui, aí pela velocidade já escrevo de todo mundo. E aí eu pego aquele que ele quer, né? Eu vou comentar esses dois últimos, eles trazem uma coisa, algumas novidades, né? Vamos ver aqui. Eles têm alguns aspectos diferentes. Seriam, vamos ver aqui. Aí é bom copiar a reação. Essa reação aqui, do 22.1. Não, 22.2A, é caduca. 22.2A. Essa aqui. E 22.2B. 22.2B. É essa aqui. Ó, aqui ele começou a misturar, estão vendo? Olhando aqui, a gente já sabe que quando eu for escrever, né, a velocidade, a expressão completa, o que eu vou obter? 1/2 dc dt. Vou escrever só de C, então, porque ele está tratando aqui. Ó. Vamos ler o enunciado completo. A lei de velocidades desta reação foi descrita como dc dt é igual a K vezes A vezes B vezes C. Expresse a lei de velocidades em termos da velocidade da reação. Certo? Então, ele quer que a gente relacione V com dc dt com isso daqui.
com K vezes A vezes B vezes C. V, como eu tenho aqui a estequiometria igual a 2 para o composto C, e C é um produto, então V vai ser 1 sobre 2 dC dt. E V, não, e dC dt é igual a K vezes A vezes B. A vezes B vezes C. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir, certo? Onde está dC dt, eu coloco K vezes A vezes B vezes C, eu tenho que manter esse 1 sobre 2. Percebe que a gente tem que tratar como igualdades da mesma forma que a gente aprendeu lá na matemática. Então, V é igual. Esse negocinho ele fica travando e dando uns pulinhos, aí fica parecendo que é um sinal de menos. V é igual a 1 sobre 2 vezes isso. E agora ele quer qual a unidade de K, certo? A unidade de K vai ser a mesma, independente se eu considerar dC, dt ou V. Por quê? Porque a diferença entre eles é um número, uma constante. Então, isso daqui é adimensional. Então, a estratégia para determinar a unidade é só ir substituindo, então. Mol, litro a menos 1, ou como ele utiliza decímetro, né? dm elevado a menos 3, porque no sistema internacional, né, litro é igual a 1 decímetro. Mas vocês podem escrever litro. Mol litro a menos 1, segundo a menos 1, K, mol litro a menos 1, mol litro a menos 1. Vocês me perguntarem, professor, pode escrever direto aqui mol a terceira litro a menos 3? Pode. Por que eu escrevo assim? E fica mais didático, né? Porque se alguém ainda estivesse com dúvida, já perceberia que a gente corta o que dá, né? E fica mais evidente o que sobra. K vai ser, então, litro ao quadrado, mol a menos 2, segundo a menos 1. Agora eu vou levar para o outro slide essa outra aqui. Aqui, então. É semelhante, só que o que vai aparecer aqui? Tem um C elevado a menos 1 aqui. Bom, primeira coisa, deixa eu só escrever, então. V, já vou escrever aqui. Vou escrever direto em termos do composto C. Então, o composto C é um produto e a estequiometria dele é igual a 1. Então, V é igual a dC dt. Que é igual a... Já vou colocar o C dividindo. K, A, B, C, né? Então, nesse caso, ó, não aparece nenhum fator, né? Isso daqui é igual a elevado a 1 vezes B elevado a 1 vezes C elevado a menos 1.
E aí ele quer a unidade de K, né? Aí, acho mais prático para a unidade de K é escrever desse jeito aqui. Desse jeito mesmo, que eu já corto uma aqui mesmo. Então, V vai ser mol litro a menos 1, segundo a menos 1, é igual a K, mol litro a menos 1, mol litro a menos 1, mol litro a menos 1. Então, esse eu corto com um, esse eu corto com outro. Então, K é igual a segunda a menos 1, né? Por quê? Isso bate? Bate, porque quando a gente for somar a ordem global, eu somo os expoentes, né? 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Então, a unidade da constante numa cinética de primeira ordem é segundo a menos 1 mesmo, né? Aí, desse tipo, tá praticamente todas. O que mais que vocês tentaram fazer? Ou ainda estão em andamento? Podem falar. Oi. Essa, a 22.6b, eu segui o raciocínio da outra, né, de tentar na segunda ordem, só que na divisão não dá o mesmo valor, né? No caso, para encontrar o fator. Aí eu tenho que tentar aquela fórmula da geral, né? Encontrar a ordem. Vamos ver. Essa aqui, né? 22.6b. É isso, né? Essa aqui, a 400 Kelvin e tal. Tá. A 400 Kelvin, a meia-vida de decomposição de uma amostra de um composto gasoso, inicialmente é 55,5 kPa, foi 340 segundos. Quando a pressão era 28,9, a meia-vida foi 178. Exatamente. Então, aqui, ó. Quando, no 22,6, o que acontece? A gente tinha um valor de pressão e um valor de tempo de meia-vida. Em uma pressão mais baixa, o tempo de meia-vida aumentou. Então, ele se mostrou inversamente proporcional. Agora, aqui, a proporcionalidade mudou, né? O que você tem que usar aí, então? Gente, isso tá horrível, esse rabisco aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu tinha deixado esquematizado. Isso, eu fiz o 22,6A. Nossa, tá horrível isso, hein? Eu não consigo tirar esse rabisco daqui. Entendeu? Mesmo se eu apagar tudo, aquele rabisco fica. Enfim. Eu vou copiar as duas e vou comentar. Então, vou copiar as duas para um outro slide. E coloco um slide limpo, né, um slide em branco. Da peste. O que é bom a gente pensar aqui de uma maneira global, de uma maneira conjunta, que é o seguinte, né? Dependendo da ordem, o que acontece com o tempo de meia-vida, né? Então, ordem igual a 1,
tempo de meia-vida, ln de 2 sobre Ka, onde Ka é a constante de velocidade multiplicada, né, pela estequiometria do reagente. O que é importante a gente notar aqui, não aparece, né, como não aparece a concentração inicial do reagente, ele não depende de A0. Agora, para a ordem igual a 2, o tempo de meia-vida, ele é igual a 1 sobre Ka a 0. Né? Então, o tempo de meia-vida, ele é inversamente proporcional a 0. A 0. É o que a gente observa aqui, no 22.6a. Né? O que a gente tem? Quem que faz o papel aqui da concentração? Né? É a pressão. Mas eu vou inclusive, usar a notação de concentração inicial, certo? Para facilitar o raciocínio. Mas vocês sabem que quem representa a concentração aqui é a pressão. Então, no lugar da concentração inicial, quando eu tenho aqui, ó, 363 torr, o tempo de meia-vida é 410 segundos. Por outro lado, quando a concentração, a pressão é 169, o tempo de meia-vida, ó, 880 segundos. Né? Então, ele segue o que a gente espera aqui. Porém, o que a gente sabe? Que tem também uma ordem genérica. Ah, amiguinho. Oh, veio o rabisco aqui. Quando a gente tem uma ordem aqui, ó. Uma ordem N qualquer, generalizada, vale essa expressão aqui. Eu vou até copiar ela para aquele slide, só para não ter que escrever de novo. Então, ou seja, não é só, certo, para uma ordem igual a 2, que vai ser inversamente proporcional. Então, só a proporcionalidade, ela não é uma prova cabal. O que a gente tem que fazer para ter certeza que é de segunda ordem? Eu até já deixei, eu comentei ela. Acho que eu descobri como apagar essa birosca desse rabisquinho. Vocês não vão achar que eu sou doida, vocês vão ter certeza que eu sou doida. A gente tem que pegar a expressão, né, e dividir uma pela outra. Como que faz isso? Vamos colocar mais um slide aqui. Eu não sei, ó, o exercício ele não me deu o valor de K. Então, eu sei que o tempo de meia-vida, ele é 1 sobre Ka
a zero. Mas eu não sei o valor de K, então eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer... Como eu tenho dois valores, eu tenho que fazer T meio dividido por T meio linha, né? Ele é igual a 1 sobre Ka a zero, Ka a zero linha. Quem são esses valores? São os dois valores dados na questão, certo? Então, eu tenho 410 e 880 como tempo de meia-vida, né? E tenho... Eu vou até pegar do meu caderno aqui para não ficar mexendo com isso. Senão vai aparecer aquele negócio lá. 363 e 169. 363 Thor, né? E o 169. Então, esse é o meu T, esse é o T', esse é o A0, esse é o A0'. Né? E aí se divide. Então, T por T0', T meio por T meio linha. 410 por 880 e vejo que valor que dá. Daqui a pouco eu faço com vocês. E aqui, deixa eu mexer nesse quociente aqui. Esse quociente fica 1 sobre K a zero, né? Aqui é 1 sobre também, perdão. Então, aqui como eu tenho uma fração no denominador de outra fração, eu inverto ela multiplicando. Então, aqui eu tenho K a zero, e aqui 1, né? E aqui a zero linha. Então, ó, eu corto quem? K. Então, eu tenho que dividir a zero linha por a zero. Deixa eu dividir aqui, para a gente ver. Então, 410 por 880. 0,4659. E aqui, eu vou dividir o quê? 169 por 363. Zero vírgula 4656. Bem, é o mesmo valor praticamente. Só copiar para lá. Percebe? Então, aqui eu testei, chequei e vi que realmente N é igual a 2. Tá claro como a gente faz? Então, quando falta um dado, o que vocês têm que fazer? Pegar a expressão apropriada e dividir, se você tem, né, os valores das variáveis em duas condições. Quem são as variáveis importantes aí? O tempo de meia-vida e a concentração inicial. Certo? Então, a gente faz uma razão entre as expressões. Isso é muito comum, né? Em cinética, em espectroscopia, a gente utiliza muito essa estratégia. E aí, a gente confere. Agora, no outro exercício, que é aqui, ó, o 22.6b, deixa eu fazer com vocês. Esse é um pouquinho mais maroto. Vamos organizar os dados para a gente ver qual é a situação. A 400 Kelvin, a meia-vida de decomposição de uma amostra de um composto. Inicialmente, ó, agora ele está dando os dados. Eu tenho A0 como 55,5 kPa. O tempo de meia-vida
foi 340. E no outro valor, né, quando a pressão foi 28,9 quilopascal, a meia-vida foi de 178. Né? E agora, José, não é de ordem 1. Por quê? Porque tempo de meia-vida seria constante em função, né, da concentração inicial, ln de 2 sobre Ka. N igual a 2, o que eu tenho? 1 Ka a 0. Também não é inversamente proporcional, deu diretamente proporcional, né? E agora, José? Agora a gente tem que usar a expressão generalizada do tempo de meia-vida e determinar a ordem. Então, eu vou apagar, né, essas... Eu vou diminuir só o tamanho, porque eu preciso de espaço aqui. Eu não acredito que eu vou fazer mais rabisco aqui. Pelo amor de Deus. A professora está meio atrapalhada. A expressão generalizada é quando você não sabe a ordem. Então, eu olhei as possibilidades mais fáceis, né? Não são. Então, qual é a expressão que a gente tem que usar? É 2 elevado a n menos 1 menos 1 dividido por n menos 1, que multiplica a 0 elevado a n menos 1, Ka. Como é que fica? Vou chamar esse aqui, né, de A0, esse aqui de A0 linha. Consequentemente, esse é o meu tempo, T meio, esse é o meu T meio linha, né? Então, eu vou fazer T meio por T meio linha. Quem que eu vou dividir? 340 por 178. Isso é igual a 0 elevado a n menos 1 vezes Ka. Aqui é a mesma coisa. Vou rearranjar isso aqui. Limpo. Graças a Deus. Não é de bom tom a professora começar a xingar o computador. Vou reorganizar isso aqui, vocês vão ver que vai sobrar uma coisa pequenininha. Dois n menos 1 menos 1. A 0 elevado a n menos 1 vezes Ka, multiplicado pelo inverso de uma expressão igualzinha. Então, agora eu coloco isso daqui no numerador. N menos 1. A 0. N menos 1. Ka. 2 elevado a menos 1. Menos 1. Aqui eu vou poder cortar um monte de coisa.
Porque o que varia de uma condição para outra? A rigor, na verdade, aqui, ó, no denominador eu tenho um A0 linha. Esse aqui é o meu A0 linha, ó. Então, eu vou cortar, ó, o 2N menos 1, menos 1. Eu vou cortar o N menos 1 com N menos 1, vou cortar o KA com o KA. Sobra uma coisa bonita. Sobra A0 linha elevado a N menos 1. A0 elevado a N menos 1. Como é que a gente faz aqui? Então, agora eu vou dividir, né? T meio por T meio linha. Para ver quanto dá. Deixa eu só pegar, copiar os valores aqui. Eu vou dividir 340 por 178. Vai dar 1,91. Já estou copiando aqui do caderno, onde eu resolvi, porque já estou ficando no escuro aqui. Aqui, certo? Eu vou fazer a razão entre as concentrações iniciais. Aqui eu posso, ó, reescrever assim. A0 linha, A0, todos, ambos estão elevados ao mesmo expoente, certo? Então, vamos fazer A0 linha por A0. A0 linha por A0 é igual a... Deixa eu colar aqui. Deixa eu ver quem que eu chamei de cada um aqui. Ah, é 28,9 por 55,5. Não trave o computador, por favor. Veja. Vamos calcular aqui. Cinquenta e 55,5 dá 0,52. Certo? Então, aqui é que a gente tem que começar a testar, certo? Alguns expoentes, né? O que eu vou ter aqui? Deixa eu só ver organizadamente aqui. Professora, Oi, pode falar. é com esse N aí que testar, né? Os points. Substituindo esse N. Você tem que testar. Tem que ir testando mesmo. E sabe qual que vai ser? Veja, se a gente for testando, a gente já viu que N igual a 1 não dá. N igual a 2 não dá. Vamos testar. Crescendo, o que acontece se eu testar N igual a 3? Por que eu estou falando que N igual a 1 não dá? Por causa da proporcionalidade, não é? Lembram? Então, se eu perguntar, se até eu tivesse testando vocês aqui, e eu quisesse saber por que não dá N igual a 1, é o que eu já descartei no slide anterior. Lembra que eu escrevi que não obedece a ln de 2 sobre K, certo? Por quê? Porque a gente viu que você mudou a concentração inicial, mudou o tempo de meia-vida. Então, não é independente. Por que o N igual a 2 não serve? Porque eu tenho uma expressão, né, já pronta para o N igual a 2 e a proporcionalidade está errada. Se eu testar N igual a 3, provavelmente vai dar algum valor incoerente. Se N for igual a 3, N menos 1 é quanto?
Se n igual a 3, n menos 1 é igual a 2. Então, eu teria que elevar isso daqui a 2. Para testar n igual a 3, eu tenho que fazer 0,52 ao quadrado, né? Então, 0,52 ao quadrado dá 0,27. Vai piorando. 0,52 ao quadrado é 0,27. Está ficando cada vez mais distante disso aqui. Vocês estão percebendo que eu primeiro estou indo pelo caminho errado, que é o que não vai dar certo. Agora eu tenho que testar valores menores, né, que 1. Vamos testar n igual a 0, porque a gente sabe que ele pode ser 0 também. Para eu testar n igual a 0, o que eu vou ter? N menos 1 é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, eu vou elevar 0,52 a menos 1. Bingo lá, dá 1,92. 0,52 elevado a menos 1 dá 1,92. Ó, é muito próximo a esse aqui. Qual é a conclusão? A ordem é 0. Né? Então, esse exercício, né? Ele é um pouco mais trabalhoso, certo? Por que ele foi trabalhoso? Porque a gente teve que deduzir a expressão. Vamos considerar aqui que se tivesse se aparecer um outro exercício que você, de cara, você olhe, você já conclua que não é de ordem 1, não é de ordem 2. Você vai ter que usar essa expressão grande aqui, ó, t meio é igual a 2 elevado a n menos 1, menos 1, dividido por tudo isso daqui. O que você já sabe que você tem que fazer? Você vai ter que fazer essa razão aqui, e o que vai sobrar? Vai sobrar uma expressão simples, né? Para uma ordem n generalizada, você tem t meio dividido por t meio linha tem que ser igual a 0 linha elevado a n menos 1 dividido por a 0 elevado a n menos 1. Então, ó, fica uma expressão mais simples, né? Já pode vir direto aqui. E aí, o que você tem que fazer? Então, principalmente, isso aqui é interessante quando a proporcionalidade dá errada não, né? Não é que tem errada, mas ela não dá nem constante e nem dá inversamente proporcional. Ela deu diretamente proporcional. Então, na verdade, agora vocês já sabem que quando é diretamente proporcional à concentração, que a ordem é 0, né? E aí vocês podem testar. 0. E se a ordem fosse menos 1? Existe a ordem menos 1? Existe. Se a ordem fosse igual a menos 1, você teria que fazer o seguinte. Esse expoente n menos 1 ia ficar menos 1, menos 1. O expoente ia ficar menos 2, né? Então, você divide uma concentração pela outra, ó, essa é a 0, essa é a 0 linha. Você já faz a divisão a 0 linha por a 0 e sai testando, né? Expoente menos 1, menos 2, menos 3, né? Agora, pode ser, qual seria outro caso possível? Outro caso em que fosse inversamente proporcional, né? Mas não servisse essa expressão aqui, que é de n igual a 2. Então, mesmo sendo inversamente proporcional, se o cálculo não batesse, que nem a gente calculou aqui, ó, esse aqui, né? Que casava direitinho com n igual a 2, aí você tem que testar n igual a 3,
N igual a 4, enfim. Vocês querem que eu comente mais alguma? Ficou claro? Ficou, professora. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Peguem para resolver, nem que vocês repitam, resolve uma vez, resolve 2 vezes. Por quê? Para criar familiaridade, né? Eu só posto no dia seguinte porque o Google Classroom, ele demora para processar o vídeo. Então, por exemplo, eu não sei que hora da noite que o vídeo fica pronto. Eu acho, se não me engano, no sábado, como eu acordo bem cedo, umas 6 horas da manhã eu já fui ver se o vídeo, se o Google Classroom, né, entendeu? Já tinha processado. Então, na verdade, o vídeo só fica pronto no dia seguinte. Ou em algum horário no meio da madrugada, né? É por isso que eu não posto no mesmo dia. Né? Então, refaçam, tentem as possibilidades, né? O que nós temos aqui? Ó, deixa eu colocar um slide novo. Ah, sumiu o rabisco. Ó, a gente tinha aqui A0 e T meio, né? Nesse caso aqui, a gente tinha 363, 169. Aí a gente tinha 410 e 880. Então, a razão T meio linha, A0 linha, 0 do lado de fora. A0 foi igual. Isso é o que prevê N igual a 2. Beleza. Agora, quando você dividir né, T meio por T meio linha e dividir esse aqui e não der o mesmo valor, mesmo sendo inversamente proporcional, aí você tem que testar a outra. T meio linha, A0 linha, N menos 1, A0 N menos 1. E aí você teria que, né, e lembrando que isso daqui, ele se reduz a A0 linha, A0 elevado a N menos 1. Isso facilita que você já divide uma concentração pela outra, e aí fica só mexendo no expoente, porque esse valor aqui, ele não vai dar problema, né? Você não tem expoentes para mexer aqui. Então, esse daqui, você sabe o valor. E essa razão, você tem que arrumar um expoente que leve ao mesmo valor. E aí, você vai testar. Você só não vai testar N igual a 1 e N igual a 2. Aí você vai testar N igual a 3, 4, 5, para um tempo inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, você tem que ir na outra direção. Você vai testar N igual a 0, N igual a menos 1 e por aí vai. Um deles vai ter. Certo? Então, parece muito maior, né, a resolução, porque essa expressão já não estava pronta, a gente teve que deduzir, né? O que mais que a gente tem? Depois, eu comentei na outra aula com vocês, deixa eu ver aqui, esses exercícios aqui, né, que é da cinética de segunda ordem. Todos esses aqui, 22.8, 9.10, é da cinética de segunda ordem, com essa expressão aqui, ó. KT 1 sobre AB0 menos BA0, LN de B sobre B0, dividido por A sobre A0.
né? Então, lembrando, deixa eu ver se eu comento mais alguma coisa aqui. O A, eu comentei. Deixa eu ver se eu comento mais algum desses aqui. Pronto, vou falar desse daqui. Ah, não, 22.9 é só de mexer nas unidades. Eu já tenho mostrado para vocês. Aqui, esse aqui é interessante, que eu tenho uma sugestão para descomplicar um pouco, certo? O que ele dá aqui? A constante de velocidade de segunda ordem para esta reação, né, que é a hidrólise de um éster, ele já deu a constante. Então, é até interessante a gente fazer o seguinte, a gente já dá nome aos boi aqui. Você pode chamar, nós temos 2 reagentes, você vai ter que chamar um de A e um de B, porque a nossa expressão é KT. Ah, só lembrando, por que é com essa expressão? É porque é uma segunda ordem do tipo K, A, B. É de segunda ordem global em termos de 2 reagentes. Né? A expressão vai ser 1 sobre B0 menos B0. O que é esse Azinho e o Bzinho? São as estequiometrias. Né? Então, ó, eu vou chamar esse de A e a hidroxila de B. Ln B sobre B0 A sobre A0. O que é? Então, A0 e B0 são as concentrações iniciais, e essas concentrações aqui, A e B, são as concentrações de um determinado tempo, qualquer T. Então, o que ele já deu? Ele deu que A0, quem que eu chamei de A? O éster, então tá aqui, ó. A0 foi 0,1 mol por litro, B0 foi 0,05 mol por litro, e K foi 0,11. Litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Ou D, né? D de decímetro cúbico, mol a menos 1, segundo a menos 1. Vamos comparar com o exercício anterior. O exercício anterior, ele pedia para calcular a constante. Calcular a constante, em termos de manipulação da fórmula, é mais simples, ó. Se você tem tudo isso daqui, você sabe Azinho, Bzinho, você sabe as concentrações iniciais. Muitas vezes ele dá a concentração num dado tempo, ele dá a concentração de um deles pela estequiometria, você sabe a do outro. Né? Por exemplo, como foi esse aqui. Você tinha a reação, né, dando, né, A mais B dando P, ele deu as concentrações iniciais e disse que depois de 1 hora, a concentração de A tinha caído para 0,02, né? Ou seja, tinha consumido 0,03 de A. Então, você tem como descobrir B. Se A decaiu, você tem que fazer a diferença. 5 menos 2, 3. Então, como a estequiometria é 1 para 1, vai consumir 0,03 também de B. A concentração de B vai ser 0,05 no mesmo tempo de 1 hora. É até relativamente fácil raciocinar. Esse aqui, ele está pedindo A e B, ó. Ele deu K, deu os tempos que ele quer, 10 segundos e 10 minutos, e ele quer que você descubra um valor aqui dentro do LN. Qual que é a minha sugestão? Pega, para facilitar, tudo isso aqui que está dentro do LN, chama de um xão.
Deixa eu colocar uma outra letra, senão vai parecer que é um erro. Chama de um Y grandalhão. Que daí você vai ter o seguinte, ó. K é 0,11. O tempo da letra A é 10. 0,11 vezes 10, que é igual a 1 sobre. Qual a concentração de B0? 0,05 menos 0,1. Não tem problema que vai dar negativo, porque com logaritmo, isso tudo ln de y. Claro, por que eu chamei um y aí? Para a nossa expressão não ficar matematicamente muito horrorosa, né? Esqueci do n aqui. ln de y. E se vocês resolverem, vocês vão obter o quê? ln de y é igual a... Deixa eu me matar para enxergar aqui no escuro. A pessoa não quer levantar, acender a luz. Ai, que bonitinho. ln vai dar menos 0,055. ln de y, né? 0,055. Logo, x é igual a... X não, y, né? Y igual a 0,9465. Agora sim, ó. Fica menos ruim da gente fazer o seguinte. Ai, rabisco, infeliz. Só, né, uma questão aí da matemática. O que a gente vai ter? Como que eu represento, né, A e B na minha reação? Eu vou ter A mais B, C mais D. No início, eu misturei 0,1, 0,05, tinha 0 e 0 desse. Nesse tempo aí de 10 segundos, eu tenho 0,1 menos um certo alfa. Aqui eu tenho 0,05 menos um certo alfa. Aqui eu tenho alfa e alfa. Então, na verdade, eu tenho que achar que é alfa. Por isso que eu estou falando. É importante vocês praticarem. Então, você vai ter a seguinte expressão. Né? Aqui, ó. Certo? E a boa notícia é que nem cai na condição do segundo grau, né? É aquela matemáticazinha básica do segundo grau, que ela é trabalhosazinha também. Ó, já estou dando bastante informação. Quando vocês calcularem, vocês vão descobrir que alfa é igual a... Tentem fazer esse, aí amanhã vocês tiram dúvida. Ou na sexta. Amanhã à tarde eu vou estar ocupada numa defesa de doutorado. Mas até lá eu posso... Você pode me mandar por e-mail, mas manda
é preferível no iara.gimenez@gmail.com, porque o acadêmico eu tenho mais mão de obra para usar. Então, vocês vão obter um alfa igual a 6,25 vezes 10 a menos 3. Ou seja, que é o que a questão pede, a concentração de A e de B. É isso que a questão pede. Né? Então, vejam, você não vai conseguir calcular aqui, ó, a própria concentração. Você vai conseguir calcular, a partir dessa razão aqui, o fator de consumo, que é esse alfa. Né? É o quanto a reação prosseguiu para a direita. Então, as concentrações de A e B, agora sim. Então, a concentração de A vai ser 0,1 menos 10 a menos 3, e aqui vai ser 0,05 menos 6,25 vezes 10 a menos 3. Né? Então, recapitulando. Esses exercícios, esses problemas em que a gente tem, que eles são de segunda ordem, em termos de 2 reagentes, e a gente tem que usar essa expressão aqui, certo? Quando a questão já dá, né, A0, B0, e te dá A e B, ou te dá um dos dois, de modo que você, por um simples raciocínio estequiométrico, consegue determinar o outro, é um uso simples da expressão. Por outro lado, quando o que ela pede ele dá a constante, dá o tempo, e pede as concentrações correspondentes a esse tempo, né? Não é que é difícil, mas ele dá um pouco mais de trabalho, por quê? Porque é bom calcular aqui, ó, primeiro esse termo aqui, toda essa razão, de uma vez. Então, eu descobri esse Y grandão aqui, que é B sobre B0, dividido por A sobre A0. O que eu faço com ele? Eu vou igualar, né, ao meu Y, só que eu tenho que fazer esse raciocínio aqui. Eu tenho que pegar a reação, colocar as concentrações iniciais, olhar a estequiometria, né, 1 para 1, então, a quantidade que reage desse é a mesma quantidade que reage desse, e é a mesma quantidade de matéria que forma dos produtos. Então, a gente vai substituir aqui, né? Aqui vocês podem também, ó, inverter, né, na sequência. Qual seria o próximo passo disso aqui? Você vai deixar assim, 0,05 menos alfa, dividido por 0,05 vezes 0,1, boto 0,1 aqui, e o 0,1 menos alfa aqui. E isso é igual a 0,9, papapá. E aí você passa esses dois, ó, você multiplica o 0,05 por esse, depois passa multiplicando pelo 0,9, multiplica esse produto, não vai cair em equação de segundo grau, e você acha o alfa. E o meu último comentário, mas que, aliás, já tem no slide, no vídeo anterior, é com relação à questão dos tempos de meia-vida. Não existe para esse tipo de expressão de cinética, né, de segunda ordem, com 2 reagentes, cada reagente vai ter o tempo de meia-vida, porque não necessariamente eles partem de concentrações iniciais iguais, né? Por exemplo, A mais B, né, dando produtos. Vamos supor que eu comecei aqui, tá? A concentração inicial de A eu coloquei 1, a concentração inicial de B eu coloquei 2. Concentração inicial. Então, essa estequiometria é 1 para 1. Então, o tempo que vai levar para A, que é o tempo de meia-vida do reagente A, é o tempo que vai levar
para atingir A igual a 0,5. Então, vai consumir 0,5 de A. Então, ó, no mesmo tempo que A cair para 0,5, B cai para quanto? B não cai para metade dele. Quando A vai para 0,5, B vai para 1,5. Porque, ó, consumiu 0,5 de A, vai consumir 0,5 de B. Porque consomem igual, né? Então, quando A é igual a 0,5, B é igual a 1,5. Agora, o tempo de meia-vida de B, certo? É o tempo para atingir B igual a 1, certo? Quando B atingir 1, A vai chegar a quanto? A 0. Percebem? Né? Existem situações, ó, vamos dizer que B fosse 3, né? A rigor, você consegue, ó, colocar... Se eu colocar A, ó, aqui a gente vai ter um problema, né? Já tá indo para 0, já inviabiliza o uso da expressão, porque eu vou ter 0 aqui, né? Então, qual seria a resposta? É o fim da reação, certo? Porque para você calcular matematicamente, você não tem como colocar A igual a 0. E poderia até acontecer que fosse o seguinte, A igual a 1 e B igual a 3. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o tempo de meia-vida de A, você calcula. Porque A cai para meio, né? 3 vai cair para 2,5. Certo? Agora, o tempo de meia-vida de B. B vai cair para 1,5. Teria que consumir 1,5 de A e não tem. Então, essa reação não existe tempo de meia-vida de B. Né? Enfim. Opa! Então, pessoal, resolvam os exercícios, porque a melhor maneira, né, de não começar a achar que é tudo, nossa, é muita coisa, ou é complicado, é ganhando familiaridade, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar. Professora, Oi. a senhora vai disponibilizar hoje esses slides? Eu não me lembro se eu já não disponibilizei, mas é porque é resolução de exercício, David. Eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês... Entendi. Então, como tem na gravação, o máximo que você vai poder fazer é assistir e copiar. Esses eu não vou disponibilizar, não. Porque a resolução do exercício eu não quero que vocês saiam só decorando, tá bom? Não, o que eu queria, porque assim, eu tava no resumo agora, eu perdi um pouco da aula, sabe? Mas eu vou colocar amanhã de manhã eu já coloco. Tá bom, então. E o Sem começo, problema. o que você perdeu, é a mesma... Eu repeti muita coisa que eu falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu já estava comentando esse arquivo aí. Tá bom, então. Certo? Então, não é nem por mal, tá? É porque eu não quero que vocês fiquem... Não, eu sei. Você entendeu? Beleza. Obrigado. Nada. É, Tem tudo isso. eu queria falar com a senhora depois. Tá bom. Então, eu vou parar a gravação. Aí, só para informar, como eu dei essas aulas todas remotas, eu vou ser coerente e vou dar a prova remota também.